Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Mundial ainda não começou para o Botafogo, mas os bastidores já estão agitados. Com a abertura da janela extra para o torneio, o Glorioso vem se movimentando no mercado em busca de reforços. Nesta terça-feira, o time carioca anunciou a contratação do atacante Alvaro Montoro, de 18 anos. Vindo do Vélez, o argentino é o primeiro nome no mercado, que estará aberto para o Mundial de Clubes até o dia 10 de junho. Porém, parece que Montoro não será o único atacante a chegar. Nos últimos dias, o nome de Arthur Cabral ganhou força e o clube já teria feito uma proposta para o brasileiro chegar como substituto de Igor Jesus. Mas além dele, outro nome vindo da Europa também poderia pintar. De acordo com informação do jornalista italiano Matteo Moretto, o Botafogo demonstrou interesse no atacante argentino. No seu perfil no X, o comunicador disse que Botafogo pensa em Joaquim Correa. Com 30 anos, Correa tem contrato com a Inter até o próximo dia 30 de junho. No banco de reservas da equipe, que terminou com o vice da Champions League, o atacante fez 22 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências nesta última temporada. Antes de chegar na Inter, Joaquim Correa jogou no Olympique de Marselha, mas por empréstimo. Formado nas categorias de base do Estudiantes, o argentino teve grande momento no Sevilha. Pela seleção, fez 19 partidas e marcou 4 gols. Nesta semana, o Nottingham Forest, da Inglaterra, se aproximou da contratação do zagueiro Jair Cunha, o lateral esquerdo cuiabano e o atacante Igor Jesus. De acordo com o portal GE, existe a expectativa que o Botafogo lucre mais de 224 milhões com as vendas. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Mundo de clubes da FIFA. Débora Gares tem informações do Botafogo pra gente. Olá, muito boa tarde para você. O Botafogo se despede hoje à noite da própria torcida, recebendo o Ceará aqui no estádio Newton Santos, jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o time vive um bom momento, vem de 2 vitórias seguidas, uma delas pela Libertadores, passou pela Universidade do Chile, jogando sem o Jair desde o primeiro tempo, o jogador foi expulso, venceu e avançou para as oitavas de final do torneio sul-americano e também bateu o Santos no fim de semana lá na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o time está em 9º lugar com 15 pontos e se vencer hoje à noite, vai entrar no G6. Os jogadores treinaram ontem à tarde aqui no estádio Newton Santos, foi a última atividade. O técnico Renato Paiva vai contar com o retorno do atacante Igor Jesus, que tinha sido poupado na última partida, mas não vai contar nem com o Savarino, que está a serviço da seleção venezuelana, nem com o Cuiabano, que continua sendo preservado por conta de desgaste físico. A provável escalação tem o John no gol, Vitinho na lateral direita, na zaga o Jair ao lado do David Ricardo ou do Barbosa, que ficou no banco contra o Santos, e na lateral esquerda o Alex Telles. No meio-campo, o Gregory, o Alan e o Marlon Freitas, e lá na frente o Arthur, o Santi Rodrigues, que entrou ao longo do segundo tempo da partida contra o Santos, e também o Igor Jesus. A bola rola para Botafogo e Ceará às 8 horas da noite e tem uma expectativa de uma grande festa da torcida para essa despedida. Vamos ter bandeirão 3D e muitas outras bandeiras. É um jeito da torcida se despedir, desejar boa sorte para o Botafogo, que embarca sexta-feira para os Estados Unidos e vai estar num dos grupos mais difíceis dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com PSG, com o Atlético de Madrid também. Vai ser difícil, a torcida quer aproveitar para empurrar. Essas são as informações por aqui. Um abraço. Valeu, Débora. Onde esse momento. Lembrando que a gente vai ter um jogo nesta quarta-feira, sabe para quê? Para arredondar a tabela do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Ceará, é a rodada número 10. A gente começa conferindo as informações do Botafogo, que depois dessa partida viaja para o Mundial. O Botafogo está pronto para fazer o seu último jogo no Brasil antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer nos Estados Unidos. O elenco alvinegro já finalizou os preparativos para o duelo diante do Ceará, jogo que acontecerá nesta quarta-feira a partir das 8 da noite no estádio Newton Santos. Vale destacar que esse é um duelo que foi adiado, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a tendência é que o técnico Renato Paiva mande a campo o que ele tem de melhor. Mas isso não significa mandar a campo os principais jogadores, muito por conta da estreia do Botafogo no Mundial de Clubes, que vai acontecer no domingo da próxima semana.
Fora das quatro linhas, algumas novidades em relação ao Glorioso. O meia Savarino teve o seu nome divulgado no bid da CBF com uma prorrogação de contrato, além de um aumento salarial. Agora o contrato do venezuelano com a equipe carioca vai até 2028. Além disso, a situação envolvendo o atacante Igor Jesus já está praticamente sacramentada. Ele deve ir mesmo para o Nottingham Forest, na Inglaterra, e o Botafogo já encontrou um substituto. Trata-se do atacante brasileiro Arthur Cabral, que hoje pertence à equipe do Benfica. A diretoria do Botafogo já vem mapeando esse nome há algumas temporadas e vai fazer uma proposta ao clube português de cerca de 15 milhões de euros para contratar esse jogador para ser o substituto do atacante Igor Jesus. No gol do Botafogo, podemos ter uma novidade muito em breve. Gatito Fernandes pode retornar ao clube de General Severiano depois de apenas 6 meses de sua saída. Isso porque o Léo Link, outro goleiro contratado, se lesionou e não deve ter condições de atuar no Mundial de Clubes. Por isso, Gatito Fernandes poderia ser esse substituto. As negociações já começaram. E o Ceará tem o mesmo número de pontos que o Botafogo, seu adversário, jogo isolado desta quarta-feira do Brasileirão. O que na semana passada o Clube Alvinegro teve 9 dias para se preparar para uma partida, nessa semana o jogo virou uma sequência de 3 jogos em um intervalo de tempo de 7 dias. Ou seja, um tempo mais curto para se preparar. Mas isso estava dentro do planejamento do técnico Léo Condé. A gente trabalhou pautado ao longo da semana com foco maior, com certeza, na equipe do Atlético, mas também já desenvolvemos algumas situações pensando no jogo do Botafogo. Desde segunda-feira que o pensamento do elenco do Vovô está voltado para esse duelo contra o Botafogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. E as experiências que eles tiveram contra a equipe do Santos e o Palmeiras jogando no gramado sintético ajudaram nessa preparação para o duelo contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Diferente, né? Assim, a gente conseguiu jogar 2 jogos no gramado com essa característica, que foi contra o Santos e o Palmeiras, e vamos pegar mais um jogo no gramado artificial. Então o jogo fica mais rápido, mais acelerado e um jogo difícil, mais um grande adversário, uma equipe, né, o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. No embarque para o Rio de Janeiro na última segunda-feira, a grande novidade foi o atacante Fernandinho, que havia passado por um processo cirúrgico no seu ombro e estava no departamento médico. Voltou a ser relacionado e está à disposição do técnico Léo Condé para esse duelo contra a equipe carioca. Vindo à seleção do seu país. O Botafogo, ele deve ter uma equipe ali com algumas modificações para enfrentar a equipe cearense. O goleiro, John, normalmente. Vitinho na lateral direita. A zaga formada por Jair, ao seu lado, Barbosa ou David Ricardo. Provavelmente Alexander Barbosa e na lateral esquerda, Alex Telles. Pode ser também a última partida de Jair no estádio Newton Santos, já que o jogador está com uma negociação encaminhada com a equipe do Nottingham Forest. Meio campo, Gregory e Marlon Freitas, Arthur pelo lado direito, e aí fica a dúvida. Será que o técnico Renato Paiva vai jogar com 2 atacantes? Aí poderia colocar Juan Cruz jogando ao lado do Igor Jesus e você teria ali pela beirada de campo o Santi Rodrigues fazendo um papel de um Jefferson Savarino. Ou você pode ter o Alan fazendo o papel ali de um jogador pela beirada e você teria o Santi fazendo o papel de um camisa 10. Ou o Nathan Fernandes jogando pela esquerda, você tendo ali o Santi Rodrigues fazendo o papel de um camisa 10 e o Igor Jesus na frente. Então, o Botafogo tem algumas possibilidades para a partida de logo mais. Mas o principal é terminar bem essa primeira parte de Campeonato Brasileiro, essa primeira parte em que o Botafogo pode chegar hoje na 6ª posição e ficar a apenas 6 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, isso ainda no início da competição. A gente teria tirado diferença. A diferença para o Palmeiras cairia para 4 pontos até a volta do Super Mundial. E esse ponto é o mais importante. O Botafogo voltaria para a briga pensando no título brasileiro. Para contar como que joga a equipe do Ceará, chamo meu amigo Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, TF, oi pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Ceará para analisar taticamente o adversário desse jogo
adiado da 10ª rodada do Brasileirão. O Vozão está em 10º lugar no campeonato, vizinho do Botafogo, os dois estão ali ponto a ponto, 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados, 8 sofridos. Ceará é a 3ª melhor defesa do campeonato, a 2ª é o Botafogo. O time vem de um momento bom, já até foi melhor, o início, né, de Série A do Ceará foi muito surpreendente, principalmente para quem vinha da Série B. Aí depois alguns resultados não tão bons apareceram, mas a sequência é de apenas 2 derrotas em 7 jogos, uma sequência até bem interessante. Fora de casa é que as coisas não vão tão bem assim para a equipe do Nordeste. Na temporada, 47% apenas de aproveitamento como visitante, e no Brasileirão, nenhuma vitória até aqui, 2 empates e 2 derrotas nos 4 jogos feitos longe dos seus domínios até aqui. Vamos então para a análise tática, começando como sempre pela defesa. Um dos principais problemas do Ceará é a questão dos espaços entre linhas, o que permite aos adversários muitos chutes de fora da área. Se você pegar os melhores momentos dos jogos do Ceará no Brasileirão, na maior parte do tempo, as grandes chances dos adversários saem nessas finalizações de média e longa distância. Por quê? Tem uma explicação tática. O time joga, pelo menos na teoria, e quando eu falar do ataque eu explico por que é na teoria, mas colocando o que o papel nos oferece, é um 4-3-3, os 3 jogadores de meio campo, um meia, um Mugni, mais avançado, praticamente sem responsabilidade defensiva, e 2 volantes. Desses 2 volantes, apenas um é um cara um pouco mais de marcação, que é o Diego, que muitas vezes baixa um pouco e fecha a linha com 4 zagueiros, fazendo uma linha com 5, portanto, ou em alguns momentos fazendo recomposição de saída de lateral, mas é um cara mais defensivo que nem sempre está ali no meio campo mordendo, é um cara que baixa para essa linha. Por outro lado, o outro volante, o Fernando Sobral, é um cara de saída, de aparecer perto do terço final, perto da área para finalização, é forte fisicamente. Quando ele está lá atrás, ele consegue dar essa sustentação defensiva, só que ele sai muito, e aí abre-se um espaço com um volante que desce e com um que sobe. Em alguns momentos a situação é ainda pior, porque o companheiro do Diego, em algumas rodadas, foi o Lourenço, aquele mesmo que já jogou no Avaí, na Chapecoense, que é um cara que é muito mais meia do que volante, e que também, assim como o Sobral, sobe mais e encosta mais no terço final. Ou seja, em alguns momentos, falta gente no meio campo para fazer a marcação, abre-se o espaço e o adversário chuta. O Ceará normalmente é mais atacado pelo lado esquerdo, porque o mais comum lateral canhoto, Matheus Bahia, é extremamente ofensivo, sobe muito, participa com muita frequência. Só que ele está machucado, já não jogou na derrota de 1-0 para o Atlético Mineiro e não joga contra o Botafogo. Quem tem jogado por ali é o Nicolas não é tão ofensivo contra o Matheus. Mesmo quando é o Matheus, não chega a ser uma avenida absurda para jogar nas costas o tempo todo. Mas é um cara que sobe muito e em alguns momentos o espaço aparece. Com o Nicolas, o espaço aparece um pouco menos. O Ceará também costuma ter problemas nos cruzamentos. E, portanto, nos cabeceios também. Os adversários costumam levar muito perigo nas jogadas pelo alto, mesmo tendo uma zaga de boa estatura, que é boa nesse tipo de jogada. Os cruzamentos aparecem com muita frequência, principalmente do lado esquerdo em função do Matheus Bahia, e aí, que não vai jogar contra o Botafogo, repito, e aí esses lances acabam virando com um pouco mais de frequência algo perigoso para o adversário. O time do Ceará é o 4º time que menos sofre finalizações no campeonato, tem uma defesa que está funcionando na competição. O 3º que menos sofre é o Botafogo, os dois são vizinhos nisso também. Outro quesito que os dois são próximos. Os goleiros do Ceará estão na 4ª posição com maior porcentagem de defesas em relação aos chutes sofridos. Digo os goleiros porque o Fernando Miguel entrou em função da lesão do titular já durante o campeonato. O Ceará então é o 4º com 80%, o Botafogo é o 2º com o John. Falando do Ceará no ataque, principal característica, bola longa, buscando os 2 grandalhões do ataque. E isso se acentuou com a chegada do Pedro Henrique. Antes o único grandalhão era o Pedro Raul. E ele já recebia essas bolas longas, tanto para o cabeceio, porque às vezes é uma bola longa para um atacante dentro da área, e aí dá para tentar uma jogada de cabeceio direto para o gol. Na escorada, o Pedro Raul, com a sua estatura, consegue em alguns momentos ganhar no corpo do zagueiro, dando uma casquinha de cabeça ou para alguém aberto ou para alguém que vem de trás, e também para fazer o pivô tentando ajeitar. Não é tanto a do Pedro Raul, mas como essa bola longa vai para um cara muito grande, é o que dá para fazer. Pedro Raul é o artilheiro do time no campeonato, com 5 gols, tinha começado muito bem, já vive um momentozinho de jejum. Mas como eu falei, além do Pedro Raul, agora tem o Pedro Henrique, que é um cara um pouco mais de velocidade, que recebe essa bola de frente e não de costa. E aí ele parte para o gol
normalmente centralizado, o que é um pouquinho diferente do que ele fazia no Inter quando jogava um pouco mais aberto. Essa questão da bola longa se explica com a posse de bola do time do CH. É a pior do campeonato, com 40,6%. A bola aérea é muito forte, com o Marlon e com o William Machado, os dois zagueiros, e com o Pedro Henrique e com o Pedro Raul. São 4 caras grandes, altos, de boa impulsão, de boa estatura, e é óbvio que sempre que pode o Ceará faz esse cruzamento, mas mais do que com a bola rolando, com a bola parada. É um quesito muito perigoso do time do Ceará. Com a bola rolando, é um cruzamento que vem mais da intermediária e não da linha de fundo, e normalmente dos laterais, porque os pontas não jogam tão abertos. Vai nessa linha do que eu tinha acabado de falar do Pedro Henrique. Ele jogava mais aberto no Inter e agora está um pouco mais centralizado. E aí entra aquela questão do 4-3-3 teórico que eu tinha falado lá no início. Se você pega a escalação do Ceará, é um 4-3-3, com o Mugno no meio e os 3 atacantes. O Pedro Henrique, o Pedro Raul e o Galeano como um ponta direita. Mas quando o jogo tá rolando, o Galeano em alguns momentos vira um auxiliar de meio campo pro Lucas Mugni, e o Pedro Henrique e o Pedro Raul jogam sozinhos lá na frente. Por isso essa necessidade da bola esticada ser centralizada para esses dois, pro Pedro Raul e pro Pedro Henrique, porque o Galeano normalmente está ocupando uma outra posição. Mas essa bola longa é quase que um contra-ataque. Quando o Ceará tem de fato a posse da bola, aí sim o Galeano consegue abrir um pouco mais para a direita, para o Pedro Henrique abrir para a esquerda e o Pedro Raul fica sozinho ali dentro da área. Esse desenho montado do trio de ataque dá ao Mugni a possibilidade da chegada, da aproximação de frente para uma assistência com muita qualidade, porque ele é muito bom com a bola no pé, ou para finalização, que também é algo que está no DNA do Lucas Mugni desde sempre. Apesar dessas possibilidades, o Ceará é o time com menos finalizações no campeonato, mas elas costumam ser certeiras. O Ceará é o 4º time com melhor aproveitamento de chutes certos. 34,8% das finalizações vão na direção do gol. Se elas vão balançar as redes ou não, vai depender do John. Abraço, bom jogo. Obrigado, Léo. Conto com a sua participação hoje às 22 horas em nossa live pós-jogo. Hoje não sei se nós teremos mais vídeos, porque o mercado da bola do Botafogo anda bastante agitado. Posso voltar aqui trazendo mais informações sobre o nosso Botafogo. E hoje iremos lançar a nova camisa, jogando lá no estádio Newton Santos. Estou até com a camisa que foi a inspiração da de goleiro desse ano e vamos torcer que ela dê sorte. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar aqui nessa minha participação sobre Botafogo e Ceará, 2 equipes que se enfrentam desde 1954. E naquele ano, a vitória foi do Botafogo por 2-0 com 2 gols de Garrincha. Essa partida aconteceu no estádio Presidente Vargas. Mas o primeiro jogo no Rio entre as 2 equipes só foi acontecer em 1980. Foi pela Taça de Ouro, antigo campeonato brasileiro, como era conhecido na época. E o Botafogo recebeu a equipe do Ceará em Marechal Hermes, vencendo por 3-1. Os gols do Botafogo foram marcados por Ziza, Renato Sá e Cláudio Adão. Só jogadores lendários daquela época marcaram gol nessa partida. São 30 jogos entre as 2 equipes, com 10 vitórias do Botafogo, 3 empates e 7 derrotas para a equipe do Ceará. Nessa minha participação eu já falei dos anos 50, falei dos anos 80 e agora a gente vai dar um salto no tempo direto aos anos 2010, quando em 2011 a torcida do Botafogo fez uma grande festa no estádio Newton Santos, como eu sei que fará também na partida desta quarta-feira, mas lá em 2011 essa festa foi tão bonita que contagiou os jogadores do Botafogo. No fim, show do Glorioso, vencendo a equipe do Ceará por 4-0. Nos passes, Elkerson e Michael Suel deram um passe cada um para os gols do Botafogo. Já os gols foram marcados por Herrera 2 vezes, o Louco Abreu também deixou a marca dele, e já no apagar das luzes ali, 83, 84 minutos de jogo, o Cidinho deu números finais à partida, fazendo com que o placar de 4-0 entrasse para a história do confronto entre as 2 equipes. Um fato negativo é que essa vitória de 2011 foi a última do Botafogo como mandante contra a equipe do Ceará. São 2 derrotas e 4 empates entre as 2 equipes jogando no estádio Newton Santos. E agora, 2025, é para a gente quebrar essa marca. Afinal de contas, tabus foram feitos para serem quebrados. E em 2025 o Botafogo vai conquistar a sua vitória. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação.
Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, obrigado por sua participação, tamo juntos, meu parceiro, te espero mais tarde aqui no canal. Meus amigos, é jogar futebol, é que o Botafogo tenha concentração, que o torcedor compareça ao estádio Newton Santos, é importante, e que os jogadores, eles não pensem tanto no Mundial, é minha grande questão hoje, né? As coisas, né? Para não ficar tudo muito obscuro pro torcedor, sabe? Eu sei que o torcedor do Botafogo também não precisa saber de todos os detalhes, mas quando a gente tem algumas notícias saindo, né, que não são verdades, pelo menos o Botafogo pode se posicionar, né? Já não quer, pelo menos não vai ser transparente, não vai poder falar os números, pelo menos desmente o que for mentira. Deixa só, né, pelo menos as verdades ali aparecendo. E evita, por exemplo, do torcedor criticar sem motivo. Você criticar em cima de uma coisa que aconteceu, ok. Agora, você criticar em cima de uma mentira é complicado. Então, assim, cabe ao Botafogo, talvez. Não sei se o Botafogo vai fazer uma nota oficial, não sei se o Botafogo vai, no momento que anunciar a saída desses jogadores, se o Botafogo vai falar sobre esses números, não sei, de fato. Mas tentei contato com a assessoria do Botafogo, não fui respondido nessa questão específica. A assessoria do Botafogo é sempre muito solícita, responde na maioria das vezes, mas nesse caso específico não quiseram entrar em detalhes. Tudo bem, acontece, normal, mas eu acho que algumas coisas ainda vão surgir na mídia sobre essa questão dos 40 milhões. Primeiro, se o valor é por 100% dos 3 jogadores, 100% dos direitos econômicos, eu acho que a negociação, o valor realmente ficou abaixo do esperado. Acho, né, de fato. Agora, se não foi por 100% dos 3 jogadores, se o Botafogo, numa venda futura, vai ganhar uma porcentagem, depois do Nottingham Forest vender para um outro clube, o Botafogo vai ganhar uma porcentagem do Igor Jesus, do Cuiabano, do Jair Cunha, aí faz sentido o valor diminuir um pouco, porque o Botafogo vai ganhar um dinheiro no futuro, com certeza, com uma venda desses atletas depois. Se tiver alguma outra negociação, alguma situação envolvendo o John Textor e o sócio do Nottingham Forest, o Marinakis, o grego, que a gente ainda desconhece, pode justificar o valor ter sido ficado menor. Mas a gente ainda não sabe, né? Está tudo ainda muito cru. Né? Isso precisa amadurecer, né? Precisa amadurecer essa informação para a gente poder ter uma opinião mais embasada, e a gente vai tentando, né? Hoje eu fui chato demais, mandei para 2, 3 pessoas as mesmas perguntas, ainda não foi respondido, talvez o Botafogo mesmo não quer que isso vaze de forma oficial, e aí o que acontece são, às vezes, o empresário de um jogador aqui falando uma coisa, o empresário de outro jogador falando outra coisa. Enfim, espero que essa situação aí fique esclarecida o mais rápido possível sobre o Igor Jesus, o Cuiabano e também o Jair Cunha, que sim devem ser os novos reforços do Nottingham Forest da Inglaterra após o Mundial de Clubes, tá bom? Outra notícia importantíssima, acabei não falando na introdução desse vídeo, não falei, mas lembrei aqui agora, vamos falar dele. Arthur Cabral, Botafogo negocia a contratação do atacante Arthur Cabral. As negociações estão avançadas. Essa notícia foi dada em primeira mão pelo GE. Globo e eu confirmei essa notícia também. Depois que saiu no GE, eu fui conversar com algumas pessoas. Realmente há um otimismo grande do Botafogo. Não está certo ainda, mas há um otimismo, certo mesmo só quando está assinado, vestiu camisa, igual aconteceu com o Montoro hoje, né? O Montoro assinou, vestiu a camisa, aí está 100% certo. Mas o Botafogo está com um otimismo muito grande de contratar o Arthur Cabral, atacante do Benfica. Ele que teve uma grande passagem no Brasil pelo Ceará, né? Surgiu no Ceará, depois foi para o Palmeiras. Do Palmeiras ele foi para o Basel da Suíça. Lá no Basel da Suíça ele fez muitos gols. Foram 75 gols em 118 jogos, se eu não me engano. Foi jogador do ano, um craque absoluto, artilheiro da equipe lá no Basel da Suíça. Aí as pessoas podem falar assim, pô, Medeiros, no Basel, né, Suíça, um campeonato um pouco mais fraco. Ele foi comprado pela Fiorentina da Itália,
tá? E jogou na Fiorentina um tempo. Foi vice-campeão da Conference League, foi artilheiro da Conference League nos 2 campeonatos que ele disputou. É o maior artilheiro na história da Fiorentina em campeonatos de Conference League, né? Então, também teve uma boa passagem na Fiorentina, mas no Basel, né, ele destruiu, né? No Basel foi um absurdo completo. Na Fiorentina ele teve ótimos números também. Foi para o Benfica. No Benfica, ele nunca foi um titular absoluto. Se a gente for pegar os números dele, ele teve 70 e poucos jogos, mas começou de titular mesmo só em 26. Nunca conseguiu uma titularidade muito grande no Benfica, né? Ele tem até bons números no Benfica se a gente for olhar questão de minutos para fazer gol. Ele precisa de 130 minutos para fazer um gol. Isso é bom, cara, né? Mas nunca foi um titular do Benfica e a torcida do Benfica nunca gostou dele, muito dele assim, né? Então, ele não teve uma grande passagem no Benfica realmente, mas a nível Brasil, ele é acima da média, na minha opinião. É um jogador que pode substituir o Igor Jesus, tem características diferentes. Acho o Igor Jesus um jogador um pouco mais veloz que ele, né? Então o Igor Jesus entrega mais em alguns aspectos e o Arthur Cabral entrega mais em outros aspectos de finalização, né? De presença de área ali. Ele é um jogador até mais alto que o Igor Jesus, né? Então ele é mais parecido com um camisa 9. O Igor Jesus, se tu colocar ele de segundo atacante, ele joga. Se tu colocar o Igor Jesus de ponta, é capaz do Igor Jesus jogar. O Igor Jesus é completo. Acho que o Igor Jesus, no geral, como jogador, é um pouco acima do Arthur Cabral, mas isso não quer dizer que o Arthur Cabral seja ruim. Pelo contrário, acho que o Arthur Cabral é acima da média também a nível Brasil e pelo que a gente tem disponível no mercado, era um dos melhores nomes que a gente tinha realmente para o Botafogo ir, né, o Arthur Cabral. Então a gente fica torcendo para que essa negociação realmente dê certo e que o Botafogo consiga assinar com o Arthur Cabral. A proposta com bônus, metas, todas aquelas coisas pode chegar a 15 milhões de euros. Botafogo pagar ao Benfica, claro, parcelado a perder de vista, né, como eu disse, com bônus, metas, pode chegar a 15 milhões de euros. Ok? Última notícia para vocês, essa apuração que eu trouxe para vocês agora há pouco. O Botafogo monitora de perto, buscou informações, está interessado no ponta-direita Federico Bernardeschi, do Toronto, da MLS. Eu confesso que eu não lembrava muito bem desse jogador. Ele tá na MLS já tem um tempo. E aí quando eu comecei a procurar, eu falei, Fiorentina, Juventus? Aí eu lembrei que na época do videogame eu jogava com ele, cara. Na época do FIFA, do PES, né, do videogame, o Federico Bernardeschi é um jogador realmente que teve, né, o seu tempo, né, de jogar muita bola na Juventus, principalmente. Ele foi cria da Fiorentina, depois passou 5 anos na Juventus. Foi um jogador que já teve muito valorizado. Está com 31 anos na MLS, né? E é o principal jogador do Toronto hoje na MLS. O time do Toronto não figura entre os melhores da MLS. Ele é o craque do time. Se o Toronto ainda vai bem em algumas partidas, é muito por conta do Bernardeschi, tá? Como eu disse, italiano, ex-jogador da seleção italiana, esteve presente na Euro que a Itália venceu. Enfim, um jogador renomado, né? O Bernardeschi tem nome, né? É um europeu, um italiano no Brasil, né? O Ancelotti está no Brasil agora, né? O treinador da seleção brasileira é italiano. Não sei se isso pode ajudar em alguma coisa, acredito que não, mas enfim, o Botafogo está interessado. Vamos ver o que pode acontecer nos próximos dias, se o Botafogo vai avançar com este nome ou não. Próximo da estreia pelo Super Mundial de Clubes, o Botafogo foi até o mercado de transferências parar negociar a contratação do goleiro Gatito Fernandes, ídolo do clube. A informação é do portal GE. O arqueiro foi procurado pelo Glorioso nos últimos dias para um possível retorno, gostou dos contatos e as conversas caminham bem e com boas chances da transferência se concretizar. Gatito deixou o Botafogo no fim de dezembro após não renovar o contrato e retornar ao Cerro Porteño Par, clube que o revelou, pela chance de ser titular e jogar regularmente. No entanto, dos 32 jogos da equipe na temporada, o paraguaio foi titular em apenas 17
e não joga há um mês, onde ficou no banco de reservas nas últimas 6 partidas da equipe. Devido à lesão de Léo Link, que ainda não tem presença confirmada no Super Mundial de Clubes por um problema no ombro esquerdo, a diretoria do Fogão entendeu que era necessária a presença de um goleiro mais experiente no elenco para a disputa do torneio nos Estados Unidos. Por toda a sua identificação com o Botafogo e já estar acostumado com o dia a dia do clube, Gatito teve o nome indicado e aprovado pela diretoria. As conversas estão acontecendo e tem boas chances de um desfecho positivo. O goleiro é o jogador estrangeiro com mais partidas na história do Glorioso, com o total de 218 jogos desde 2017, ano que chegou à equipe onde conquistou o Campeonato Carioca, Brasileirão e Copa Libertadores. E você, torcedor, o que acha da situação de Gatito Fernandes? Deixe sua opinião nos comentários.